Bom estar nesse momento servindo ao Senhor com vocês, e hoje com a responsabilidade de compartilhar aquilo que Deus tem falado nos nossos corações, no meu coração em específico. E nós estamos falando do tema família, né? Já há algum tempo nós estamos ouvindo e falando sobre esse tema. E hoje nós vamos continuar com o tema família, nós vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar sobre família ainda hoje. Aí você pode dizer, eu já ouvi tudo que eu poderia ter ouvido sobre família, como edificar uma família. Realmente, bons pregadores passaram por aqui, boas mensagens foram ministradas à igreja, ao nosso coração, mas Deus sempre tem mais para nós. E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, quando nós inclinamos os nossos ouvidos espirituais, o Espírito Santo de Deus faz com que aquilo que você já ouviu se torne novo e vívido na sua vida. Você crê nisso e pode dizer amém? Então, Deus tem algo novo para você nesta noite. O nosso tema é protegendo a família. E aí, podemos fazer uma pergunta, né? Proteger por quê? E proteger de quê? Quantas pessoas que estão aqui nesta noite, que já são cristãos, são servos de Deus, levanta a mão assim e diz amém, só para eu saber. Amém. Então, todos vocês sabem que nós estamos numa batalha contra as trevas, numa batalha terrível contra o reino das trevas, que tenta implodir, ou explodir, ou acabar, detonar com a família, com os valores que a família representa. E o nosso inimigo usa todas as armas que ele tem. E as armas que ele tem são armas carnais, são armas físicas, são as armas que o mundo oferece. E nós, como é que nós vamos proteger a nossa família? Devemos proteger a nossa família de quê? Como proteger a nossa família? Agora, o que faremos, já que somos servos do Senhor e temos essa compreensão? Existe uma batalha travada, sim, queridos, contra o casamento, contra os filhos, né? Tantas ideologias que tem por aí pelas escolas, que eu não vou me ater a elas, não quero me ater a elas, mas nós, como cristãos, temos consciência de que a família está sendo bombardeada. E aí, o que farei eu, igreja do Senhor? O que fará você, igreja do Senhor? Protegeremos a nossa família em nome de Cristo Jesus, debaixo do sangue do Cordeiro. E usaremos para isso as armas que o Senhor nos der. Precisamos estar conscientes de que estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Quando você tem essa consciência, quando você tem esse entendimento, aí você sairá dessa batalha vencedor, porque você vai ter entendimento de que você não pode em momento nenhum relaxar e nem descansar. Quando se sai para a guerra, você não vai para fazer um piquenique, você não vai para ter um momento de lazer, tem que ter atenção e estar em alerta o tempo inteiro. E como é que nós enfrentamos essa guerra travada contra a família? O Senhor nos deu armas, e armas poderosas, armas espirituais. Se é uma guerra espiritual, se está acontecendo uma guerra no mundo espiritual, nós temos que ir lá guerrear com armas espirituais. E Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz que as armas da nossa guerra, da nossa batalha, não são carnais, que elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir sofismas. Sabe o que é sofisma? Doutrinas, ensinamentos enganosos. Então, se as nossas armas são espirituais em Deus, o que nós vamos usar para guerrear em favor da nossa família? Como nós vamos defender a nossa família? Usando as armas espirituais que estão na palavra de Deus, que são a própria palavra de Deus. Amém? Tem um exemplo muito lindo no Antigo Testamento, né? A maioria que deve estar lendo a Bíblia sistematicamente, né? Está passando por esse eu estou lendo Samuel agora, perdão, já passei por Samuel, estou em Salmos. Mas quando eu passei em 2 Samuel, eu achei um exemplo muito lindo de proteção à família. Porque não basta querer proteger nossa família, né? E quando nós falamos de família, engloba aí filhos, netos, né? E antes que nós entremos aqui no texto de 2 Samuel, capítulo 2, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, quero me apresentar a vocês. Meu nome é Serleide, eu sou mãe de 2 filhos e sou avó de 3 netas.
Então, eu tenho propriedade para falar de família. E sou a 4ª geração de uma família cristã que serve ao Senhor. Mas servir ao Senhor, ser uma família cristã, não é imunidade para não sofrer as consequências ou não sofrer os ataques do maligno. Isso só nos dá a certeza de que as armas que eu luto, as armas que eu uso para defender e proteger a minha família, não são carnais. Não vou usar só a mídia. Eu posso até usar armas carnais também. Eu posso usar psicologia, eu posso usar terapia, eu posso usar tudo isso. Mas a minha principal arma é espiritual e é poderosa para destruir toda altivez de coração, para destruir toda ideologia do maligno, para destruir todo ensinamento errôneo contra a palavra de Deus. E nós precisamos nos apossar dessas armas. Vamos ler o texto que vai ser projetado aqui, mas só para te situar, né? Nós já vamos pegar o bonde andando aqui, até chegar nesse ponto da mensagem. Antes deste ponto, para situar você aqui na leitura, nesse período, Davi está reinando em Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, você sabe disso, né? Você que está lendo a Bíblia. E só que Saul já estava morto, já era morto, e Davi reinava. Mas nesse período que nós vamos ler agora, houve uma grande fome em Israel, um período de escassez terrível, de sede, de seca e de muita fome. E Davi, como homem de Deus, quando algo está errado, nós consultamos o Senhor, não é assim que nós devemos fazer? Quando a coisa pesa para nós, nós consultamos o Senhor. E Davi não fugiu à regra, ele foi consultar o Senhor e Deus lhe revelou a seguinte coisa: Davi, há uma reparação que precisa ser feita. Porque quando Saul governava, quando Saul era rei, ele quebrou uma aliança com os gibeonitas. E agora o sangue dos gibeonitas clamam diante de mim, e por isso Israel está sofrendo fome, está sofrendo essa escassez de alimentos. E aí então Davi procura os gibeonitas e pergunta para eles: como é que eu posso me retratar com vocês? O que eu posso fazer para que essa culpa saia de sobre Israel e Deus novamente abençoe o seu povo? Aí os gibeonitas responderam o seguinte: nós não temos nada contra Israel, não temos nada contra você, Davi, mas Saul pecou contra nós, Saul quebrou a aliança que nós tínhamos, Saul quebrou o pacto que nós tínhamos, e o nosso problema é com ele. Não temos nada contra você, então nos dê a descendência dele que nós vamos matar. E aí agora vamos para o texto. 2 Samuel, capítulo 21. Eu te aconselho, se você ficou curioso por esse texto, procure em casa, capítulo 20, o capítulo anterior, e leia, e você vai entender melhor, a sua mente vai se abrir melhor para esse texto. O rei poupou, isso é a resposta de Davi. O que Davi fez? Ele tinha que entregar os descendentes de Saul, certo? Vocês estão me acompanhando? Podem dizer amém? Amém. Eu falo muito rápido. Então, se você não estiver entendendo, em vez de amém, você diz misericórdia, que aí eu desacelero aqui, tá bom? Então, neste tempo, Davi estava tentando fazer uma reparação. Quem já fez CR aqui sabe que passo importante que é esse na nossa vida, né? Procurar quem você ofendeu e reparar. E Davi estava fazendo essa reparação. E para reparar o pecado de Saul, ele tinha que entregar a descendência de Saul. E só que o rei Davi poupou Mefibosete. Todo mundo sabe que Mefibosete era o filho aleijado de Jonas. Filho de Jonatás. Jonas é um outro rapaz lá de Nínive, é outra história. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonas. Essa também é uma outra história que você deve conhecer. Filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete. Esse já é um outro Mefibosete, neto de Saul, não filho, não confunda. Os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe. Preste atenção para isso. 2 filhos de Rispa, 5 filhos de Merabe. Vamos repetir isso comigo, só para eu não esquecer? 2 filhos de Rispa, 5 filhos de Merabe. 2 filhos de quem? E 5? 2 de quem? Nunca mais você vai se esquecer de Rispa. Porque é um personagem desse que fica meio perdido no Antigo Testamento, e principalmente as mulheres, né? A gente não gosta muito de Rispa porque ela era a concubina, mas vamos entender onde que ela entra aqui. Então, o rei entregou 5 filhos de Saul e 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Berzilai, de Meoelá.
ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. A versão corrigida diz que eles os enforcaram no monte, eles foram enforcados. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Grave isso também, os primeiros dias da colheita da cevada. Eles foram enforcados nos primeiros dias da colheita da cevada. Versículo 10. Vamos seguir aqui na leitura. Então Rispa, quem era Rispa? A concubina. Então a concubina Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quem fez isso foi Rispa, certo? E quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade, e eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seus filhos Jonatas, recolhidos dentre os ossos que haviam sido executados. Versículo 14. E enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém? Você entendeu o texto até aqui? Talvez não tenha entendido, mas nós vamos entender agora. Como eu disse, essa foi uma reparação. Davi entregou 7 filhos de Saul, entre eles estavam 2 que eram filhos da concubina, porque ele precisava poupar Mefibosete, que fazia parte de um acordo entre ele e Jonas. Já vamos concluir essa história aqui. Mas a parte, irmã, cadê a determinação? Onde tem família nesse texto? E a determinação de proteger a família? Agora você se perdeu. Não. Preste bem atenção. 7 filhos de Saul foram mortos, enforcados, e a mãe dos 5 fez alguma coisa aqui no texto? Não, né? Mas Rispa foi para o monturo. Sabe por quê, queridos? Porque naquela época, em Israel, as pessoas que eram mortos a forcas não eram sepultados. Eles eram jogados no monturo, que também é chamado de Hades, lugar de morte. Eles não tinham direito a ser sepultados, eram jogados lá. E Rispa sabia que seus filhos, por terem sido executados na forca, eles não seriam enterrados. Mas Rispa também sabia que seus filhos eram filhos de rei e mereciam um enterro digno. Olha que consciência que essa mulher tinha. E sobre a morte deles, ela nada podia fazer. Mas ela determinou em seu coração que seus filhos não seriam lembrados como os mortos do monturo. Seus filhos seriam lembrados como filhos de um rei. E para isso ela determinou em seu coração que ela não deixaria que nada tocasse no cadáver dos filhos. E ela foi lá para o monturo, pegou um pano de saco, fez uma cabana em volta dos corpos e ficou ali de dia e de noite. De dia ela espantava as aves que vinham do céu para comer os corpos. Com um saco ela abanava e espantava os abutres. De noite ela espantava os chacais, para que nenhum animal devorasse o corpo dos seus filhos. Ela não podia dar-lhes vida, mas ela podia mudar a forma como seus filhos seriam lembrados. E ela ficou ali, queridos, durante o início da colheita. Lembra que eu pedi para vocês gravarem isso? Do início das chuvas até o início da colheita. Sabe quanto tempo é isso? Aproximadamente de 3 a 6 meses. Sabe o que é você ficar num lugar de podridão, de corpos se putrefando, né, apodrecendo? Queridos, cheira muito mal, muito mal. Quem é da área da saúde aqui que já limpou a Marta sabe. E já limpou uma ferida em decomposição, cheira muito mal. Agora imagine o cadáver em decomposição. E quão doloroso deve ter sido para essa mãe ver seus filhos apodrecerem. Apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, apesar de toda a inquietação e incômodo que isso pode causar àquela mãe, ela determinou em seu coração que seus filhos seriam lembrados como filhos de rei, e não como os mortos do monturo.
E aí você deve estar perguntando, ainda não entendi o lance da família e o lance da determinação. Se você não entendeu, você vai entender agora. Vou te fazer uma pergunta. Como você quer que a sua descendência seja lembrada? Como é que você quer que ela seja conhecida nessa terra? Como aqueles que do nada a ver, que tudo está bom, que não tem nada a ver, que tudo é normal, tudo é legal, tudo é cool, tudo é chique, está tudo ok. Ou como aqueles que serviram a um Deus vivo, poderoso, cujas armas são poderosas para destruir os ensinamentos malignos e errados deste mundo e dessa geração. Como é que você quer que sua descendência seja lembrada? Como aqueles que somente passaram por esse mundo ou como quem deixou uma marca para esta geração? Como é que você quer que seus filhos sejam lembrados? Como um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus, cheio dos valores de Deus, cheio de valores eternos, ou como apenas mais um que foi seguindo a multidão? Eu tenho certeza que se você conhece Deus, se você tem experiência com Deus, se você sabe quem é o Rei da Glória, você vai querer que sua geração e sua descendência seja lembrada como filhos do Rei dos Reis. Amém? Se você pode dizer amém para isso, diga amém. Você quer que a sua descendência seja lembrada como filhas do Rei dos Reis, diga amém. Mas você precisa estar determinada e determinado a guerrear por eles, a guerrear pela sua família, a lutar pela sua família. Como, irmã, vou pegar um revólver e vou proteger a minha família? Não, revista-se de toda a armadura de Deus, revista-se do Espírito Santo de Deus, revista-se da autoridade do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus e guerreie no mundo espiritual, porque é lá que as nossas batalhas são travadas. E lá nós não travamos batalhas no mundo espiritual com espingardas, com rifles, com canhões. Lá nós pelejamos e batalhamos com a oração e com palavras de autoridade, com jejum, com autoridade no sangue do Cordeiro. E quanto a isso eu tenho um testemunho. Alguns irmãos aqui da igreja sabem que no final do ano passado eu fiz uma viagem às pressas, porque meu filho estava tendo uma doença, enfrentando uma doença mental, e ele chegou a pensar em tirar a própria vida. E quando eu soube disso, e meu filho é crente, tá, irmão? Só para ter ideia, meu filho é pastor, é ministro, é servo do Senhor, ele pertence ao Senhor Jesus. Mas ele foi acometido dessa doença e tentou contra a própria vida. E eu saí desesperada para lá, e ao sair o pastor Ricardo me chamou no gabinete dele, orou por mim, e me deu um vidrinho de óleo. Disse, Cileide, você tem óleo para unção? Eu disse, não, pastor. Ele falou, então aqui está. Vá, debaixo de bênção, ore pelo seu filho e unja o seu filho. E eu tomei, me revesti da autoridade, né, deleguei, recebi aquela autoridade que foi delegada. E quando eu cheguei lá e que eu me encontrei com meu filho, eu fui orar por ele. Mas o Espírito Santo de Deus me orientou a não usar aquela autoridade que havia sido delegada pelo pastor Ricardo, mas usar a autoridade que tinha me sido delegada por Deus, que Deus havia me delegado. Mães e pais, vocês têm autoridade no mundo espiritual sobre os seus filhos, sobre aqueles que Deus lhe deu. E nessa hora o Senhor me deu entendimento. E eu comecei a orar igual aquela mulher do quarto de guerra. Eu comecei a orar e estender as mãos sobre meu filho e dizer, olha, Satanás, agora em nome de Cristo Jesus, eu tomo de tuas mãos a vida do meu filho, e eu uso a minha autoridade de mãe sobre ele. Como mãe, eu te ordeno, saia da vida dele espírito de morte, espírito de tristeza. Como mãe, eu tenho autoridade sobre ele, porque o Senhor me deu essa autoridade. E comecei aquela batalha, e eu sentia que era algo que não era físico, mas o meu físico, o meu corpo doía, porque era uma batalha. E eu comecei a proferir a palavra do Senhor. Pai, a tua palavra diz que os nossos filhos não vieram para a derrota. O Senhor não nos deu filhos para a derrota, queridos. Eu não gerei no meu ventre um filho para a derrota. Eu gerei um filho para a glória do Senhor, para o sacerdócio real, como diz a palavra do Senhor. E é este filho que está aqui diante de mim. E ungi, usando essa autoridade no mundo espiritual. E eu não vou te dizer que ele levantou, saiu pulando, correndo, e eu sou feliz, eu estou curado. Isso não aconteceu. Mas o espírito de morte bateu em retirada para a glória do Senhor Jesus. E ele foi curado. Ele precisou de terapia? Sim. Precisou de medicamento? Sim, precisou. Mas não mais
por sentir desejo de morrer. Não mais. Satanás não tem mais essa autoridade sobre ele, porque eu levei a sério essa questão de guerrear, não com armas carnais. Não adiantaria nada eu chegar ali, brigar, querer bater em paredes, querer pular, querer atirar em todo mundo, gritar com o médico porque não tinha resultado. Isso não ia adiantar nada. Mas quando nós entendemos o nosso posicionamento no mundo espiritual, queridos, quando nós compreendemos que as nossas armas e a nossa guerra não é física, não é carnal, aí então Deus nos dá exatamente a orientação daquilo que nós devemos fazer, e aí o nome do Senhor é glorificado. Lembra-se da determinação em servir ao Senhor, em proteger sua família? Nessa noite, faça essa oração ao Senhor, Deus, que eu seja determinada, que eu seja determinado em não desistir de proteger a minha família. Rispa fez isso, e eu quero deixar o exemplo dessa mulher, sabe por quê? Como eu disse, não foi fácil para ela, não deve ter sido, ficar no monturo ali, espantando animais de dia, pássaros de dia, animais de noite, para não tocarem no corpo, mas aquela mulher estava determinada a mudar a forma com que a sua família seria lembrada, com que a sua descendência seria lembrada, porque eles eram filhos de rei, eles eram filhos do rei Saul, e o enterro do rei tem pompas e circunstâncias. Ela poderia deixar que seus filhos fossem apenas lembrados como mais alguns mortos lá do monturo, ou ela podia fazer alguma coisa. E adiantou, irmã? Adiantou ela ficar ali 6 meses, vendo o corpo se decompor? Ah, a palavra do Senhor diz que sim. A atitude dela chegou aos ouvidos do rei Davi, e o coração de Davi se compadeceu daquela mulher, e eu creio que também era Deus agindo no coração de Davi. E sabe o que aconteceu? Davi deu ordens que fossem e pegassem os ossos dos filhos daquela mulher, de todos os filhos de Saul, e também de Saul que estava lá, que os gibeonitas haviam se apropriado. E então passou, era assim que era feito, né? O enterro de pessoas reais, o enterro real. Uma carruagem passava no meio da cidade e alguém, o arauto ia na frente, batendo, eu pesquisei isso, tá? Fiz a lição de casa. E um arauto na frente, tocando o tambor e dizendo, aqui jaz fulano de tal, filho do rei tal, aqui está o corpo de fulano de tal. E isso para a família era orgulho, era uma recompensa. E aqueles moços que não seriam lembrados, que não seriam lembrados como filhos de rei, de repente entra na cidade um arauto gritando, aqui jaz os filhos de Saul, filhos de Rispa, filhos de Merabe, Jonatas e os ossos de todos eles. E toda a cidade parou para ver os filhos do rei, os corpos dos filhos dos reis, entrando para ser sepultado e receber o enterro, um sepultamento digno de filhos de rei. Querido irmão, querida irmã, você é filho, filha amada do Rei dos Reis. Não permita que este mundo, não permita que as tentações deste mundo sepulte os seus descendentes na ideologia dessa geração, nos ensinamentos malignos que o nosso adversário tem lançado sobre essa geração. Não permita. Levante-se diante do Senhor. Diga, minha família, a minha descendência pertence ao Rei dos Reis, e eles passarão por essa terra honrados, glorificando o nome do Rei dos Exércitos. Eles serão lembrados. Eles serão lembrados. Amém, amém. Eles serão lembrados, não como homens e mulheres quaisquer, que passaram por aqui, como uma pessoa qualquer, como alguém que faz alguma... Não, eles serão lembrados como filhos de Deus, do eterno Deus, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque houve um homem e uma mulher que determinou em seu coração lutar pela sua família, guardar a sua família. Você é esta mulher, você é este homem, você é esta família que vai determinar hoje em seu coração manter a sua família debaixo do sangue do Cordeiro e fazer com que a sua família seja lembrada como a família de homens e mulheres de Deus em meio a uma geração corrompida e má. Mas como, irmã? Como? De que forma? Como é que eu posso fazer isso? Queridos, eu já disse que a nossa luta, que essa não é uma guerra comum. É uma guerra espiritual, e uma guerra espiritual se vence com armas espirituais. Nós já dissemos isso. E qual a arma que eu posso usar? Lembra de Efésios 6?
capítulo de Efésios 6, a armadura de Deus está ali. Quer ver só? Vamos começar aqui de Efésios 6, capítulo 6, versículo 14. Uma das formas de você proteger a sua família é proteger os relacionamentos. Onde é que seus filhos andam? Quem é que entra na sua casa? Quem é que entra? Eu sei que vocês já ouviram tudo isso, isso não é novidade para você, mas como diz Paulo, nós precisamos estar sempre lembrando os mesmos rudimentos. Nós temos a tendência a esquecer e precisamos sempre nos lembrar. Então, proteja os relacionamentos da sua família. Quem entra na sua casa, na casa de quem que os seus filhos andam, quem é o grupo de amizades que você convive, quem é o seu círculo de socialização, com quem você se socializa. E não é proibido se socializar com pessoas não crentes, não, tá, querido? É até aconselhável. Você deve, sim, ter amigos não cristãos, se socializar com eles, mas proteja seus relacionamentos. Que você e sua família sejam os influenciadores e não influenciados. E fazendo o quê? Usando duas armas simples. Assim, mantenham-se firmes, cingidos-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Em todos os seus relacionamentos, em todos os relacionamentos da sua família, use a verdade e a justiça. Fale a verdade e a justiça. Viva a verdade e a injustiça. Ah, mas não, é só uma cerveja. Não, é só um filme pornográfico. Todo mundo faz isso, não tem nada a ver. Queridos, você não é todo mundo. Você não vai ser jogado no monturo. Você não vai ser contado como a multidão daqueles que descem à sepultura e acabou. Não, você foi chamado com propósitos eternos para viver uma vida eterna, para a eternidade na presença do Senhor. Então, se você é diferente, se você é eterno, se você está aqui para uma vida eterna, proteja-se. Fale a verdade em seus relacionamentos e ande em justiça. Vá ao mundo, frequente o mundo e deixe que o mundo veja em você a verdade e justiça. Estas são armas poderosas para proteger os nossos relacionamentos. Há uma outra arma também nessa armadura de Deus, no capítulo 16, se eu não me engano, próximo, pode passar, querido. Como podemos proteger a nossa família, protegendo também a saúde mental. Irmãos, nunca, essa frase não é minha, nunca na história dos brasileiros, mas eu me aposto agora. Nunca na nossa história, na história da minha geração, houve tantas doenças emocionais, doenças mentais, né, Priscila? Nós temos aqui muitos psicólogos e podem dizer isso. Doenças emocionais sempre existiram, mas não no mesmo nível que está nos nossos dias. E nós precisamos também nos atentar quanto a isso, olhar para isso com um olhar cauteloso, cuidadoso. Não é, irmãos, depressão não é brincadeira, depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de espiritualidade, é uma doença como outra qualquer e precisa ser tratada como outra qualquer e precisa ser prevenida como outra qualquer. Todas as doenças mentais e espirituais podem ser prevenidas. E uma forma de prevenção na saúde mental está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 16. Eu estou apontando para aqui porque está sendo projetado aqui para mim, tá? Para vocês ali. Além disso, usem o escudo da fé. Para que serve o escudo? Para proteger, não é? Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas. Há uma outra versão que diz todos os dardos inflamados do maligno. Nesse contexto, que era o contexto romano, esses dardos eram pequenas setas envenenadas na ponta, que quando era lançada, onde aquela seta pegasse, muito pequenininha, tá? Normalmente, hoje nós chamamos de zarabatana. Não sei como chamava lá no exército de Roma, mas a Bíblia traduz como dardos inflamados. Setas envenenadas, que eram lançados diretamente na cabeça ou no coração. E onde aquele dardo tocasse na pele, ele envenenava o corpo inteiro. E como a nossa geração, como a nossa família tem sido bombardeada com dardos inflamados do maligno. Coisas pequenininhas, mas cheia de veneno, cheia de malignidade, pronta para destruir. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas sim aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o espírito. É isso que nós temos que temer. E nos proteger a nossa mentalidade, usando o quê? O escudo da fé.
Quando eu coloco a minha fé em ação, eu coloco a minha família debaixo do escudo da minha fé. E a minha fé está no Senhor dos Exércitos. A fé da igreja, a sua fé, se você quer proteger a sua família, a sua fé precisa estar no Senhor, porque aí então você estará protegendo a sua família debaixo do escudo da fé. E é com ela que nós podemos apagar os dardos do maligno. Eu poderia te dar 1001 e tantos outros exemplos de dados que são usados hoje para atingir a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, mas eu não vou longe, não. Todo mundo tem isso aqui, né? Já começa por aqui, queridos. Pequenos dados, não é exatamente o que o inimigo quer que você pense, mas são nesses pequenos dados, inflamados, cheios de veneno. É por esses venenos que muitas famílias têm perecido. Há mais uma arma que você pode usar. Nós já falamos do escudo, né, da verdade, da justiça. Ande em verdade e em justiça. Proteja a sua saúde emocional e mental. A saúde emocional e mental da sua família usando o escudo da sua fé. É pela fé que eu sirvo ao Senhor. É pela fé que você está aqui hoje. É pela fé que você trabalha. É pela fé que você vive neste mundo. E é pela fé que nós vamos chegar à eternidade debaixo do sangue do Cordeiro, sem nos contaminarmos com os dardos do maligno. Próximo slide, por favor. Proteja os seus sonhos e projetos. Versículo 17 do capítulo 6 de Efésios. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a... Eu não ouvi. Que é a... Que é a... Amém. Eu gosto de interação, deu para perceber, né? Se vocês ficarem quietos, eu fico quieta também. Então, falem, senão eu vou continuar falando aqui um bom tempo. Proteja os seus sonhos e projetos, queridos. Sabe quando nós fazemos projetos e sonhos e que muitas vezes eles não dão certo? Onde você guardou o seu projeto? Onde você guardou os seus sonhos? Onde você guarda os projetos da sua família? Em quem você coloca? Nas mãos de quem você está colocando os projetos e sonhos da sua família? Coloque os seus projetos diante de Deus. Use o capacete da salvação. O capacete serve para proteger a cabeça, né? De onde vêm os nossos sonhos e projetos? Não é da nossa mente? Não é daqui que saem os projetos e os sonhos? É daqui. Então, proteja a sua mente, a sua mentalidade, os seus projetos, os sonhos que você tem para a sua família. Proteja debaixo da salvação. Em primeiro lugar, ore para que a sua descendência, para que a sua família seja salva. Porque se eles forem salvos, a mentalidade, projetos e sonhos estarão protegidos debaixo do capacete da salvação. Eu quero caminhar para a conclusão, mas antes disso eu vou convidar a Isabel Cristina para cantar uma canção que é uma oração. E é uma oração profética. E eu quero te convidar a cantar conosco, a orar conosco essa canção profética. Se chama Casa de Bênção. E quando a palavra de Deus fala de casa, especificamente no Antigo Testamento, todas as vezes que você vir casa mencionada no Antigo Testamento, não é casa o edifício, mas casa família, descendência. Né? Casa de Davi, casa de Jacó, casa de Saul, ou seja, descendência, família de Davi, família de Jacó. Então é sobre essa casa que nós vamos profetizar nesta noite. Nós vamos orar este cântico profético, casa de bênção, e vamos rogar ao Senhor que guarde nossas casas, nossas famílias, debaixo da sua palavra, debaixo do escudo da fé. Se você conhece essa canção, cante conosco, ore essa canção profética, entenda o que Deus quer da família neste tempo, neste momento. O que Deus quer de nós? Que as nossas casas, que as nossas famílias sejam casas de bênção. Que todos que entrarem na nossa casa, na nossa família, sejam também abençoados. Que os seus genros, as suas noras, os seus netos que vierem, todos que entrarem nela, sejam abençoados. Porque a sua casa é casa de bênção. Sua casa é um altar. E quando eu estou falando casa, família. Sua família é um altar de adoração. Sua família é a igreja do Senhor. Sua família é a menina dos olhos de Deus. Sua família é casa de bênção. Irmã, mas só eu sirvo ao Senhor, quase ninguém mais lá. Declare profeticamente isto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ela será uma casa de bênção, onde Jesus tem prazer em habitar. Aleluia! Onde tudo é simples, tudo é humilde, mas Jesus está lá. As pessoas que entram lá têm paz, porque o Espírito Santo de Deus está lá.
Aleluia. Vamos cantar essa canção profética. Se você sabe, cante. E cante declarando sobre a sua família. Casa de bênção. Minha casa será casa de bênção. Oh, Senhor, traz à nossa memória os nomes dos nossos familiares agora, Pai. E que eles sejam guardados. Que eles sejam guardados debaixo do Teu escudo, Senhor. Guarda as nossas famílias, Pai. Minha casa será uma casa de bênção. Profetize isso em nome do Senhor Jesus. Que haja salvação nas nossas famílias, Senhor. Minha casa será um pedaço do céu. Aleluia. Ó Deus, nós profetizamos isso nessa noite. Nela estarão reunidos adoradores e só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Em nome de Jesus. Sua família será reconhecida como um lugar onde acontecem milagres. Aleluia. Como um lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer em estar. Onde Jesus tem prazer em ficar. Onde o Espírito Santo habita. Onde há prosperidade, amor e vida. Vamos ficar de pé e cantar essa canção? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Declare isso, levante as suas mãos para a direção em que está a sua casa, a sua família e declare. Faça do meu coração tua casa todo dia. Fique à vontade, Senhor. Esteja à vontade pra ficar. E não, Senhor, que a Tua presença seja plena nas nossas famílias, Deus. Porque nós Te recebemos. Tu és bem-vindo, Senhor, em nossas famílias. Tu és bem-vindo em nossa casa, Senhor. Nunca mais saberá viver Verdade, sem Deus. ti. Para onde iremos nós se só Tu tens palavra de vida eterna, Senhor? Para onde iremos nós se só Tu tens palavra de vida eterna? É a Ti que servimos, é em Ti que cremos, por isso profetizamos. Querido, querida, ore por sua família nessa hora. Declare essa vitória do Senhor sobre a sua família. Declare que sua família é casa de bênção. É casa onde a presença do Senhor permanece. Minha casa será uma reconhecida. Sim, Deus, que essa geração veja em nossa casa a glória do Senhor. Como um Lugar de milagres, lugar de milagres, lugar de milagre. Deus, que haja nessa noite aqui famílias que sejam lugar de milagres para essa geração. prazer em ficar onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Então peça, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. faça do meu coração, Faça Senhor. do meu coração tua casa toda. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade em minha casa, Pai. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais. Nós declaramos isso, Senhor. Nossa família é lugar de adoração, é altar erguido diante do Senhor. Altar erguido para a tua adoração, Senhor. Nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça da minha família. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração. Faça do meu coração Tua casa, Senhor. O altar erguido diante do Senhor. E fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Esteja à vontade. Aleluia. Pra Habita, ficar Senhor. e nunca mais partir. Nunca mais partir, Senhor.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu quero convidar você aqui na frente, que tem alguém na sua família que ainda precisa ser salvo, que você tem orado. Venha nessa noite como aquela pessoa que determinou em seu coração guerrear por sua família. Venha representar alguém na sua família que precisa de salvação, que precisa de libertação. E diga: Deus, eu me levanto agora diante do Senhor. Eu me levanto agora diante do Senhor pela minha família, pela minha descendência. Eu levanto-me agora, Senhor, como Rispa se determinou em seu coração proteger os seus filhos, proteger a sua descendência. Eu me levanto agora diante dessa geração, determinada a clamar ao Senhor pela minha geração. Os pastores que estiverem aqui, irmã Isabel, os irmãos da intercessão, vamos clamar junto com esses irmãos. Mas lembre-se, Rispa se determinou em seu coração. Ela fez algo. A morte dos filhos dela era um fato que ela não podia mudar, mas ela mudou a realidade da história dos filhos dela. Eles foram lembrados como filhos do rei. E nessa hora a sua atitude de vir à frente está mudando a história da sua família. Sua família será lembrada como a família que serve o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Sua família será lembrada como homens e mulheres que viveram neste mundo e não se contaminaram com ele. Sua família será lembrada como homens e mulheres que viveram nesta geração e não se curvaram ao modismo, às drogas, a todas as sortes de malignidade que essa geração tem vivido. Ó Deus, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor, determinados em nosso coração, a guerrearmos por nossos familiares, a guerrearmos pela nossa descendência. Deus, quantas esposas aqui orando pelos maridos, por tanto tempo clamando por salvação. Pai, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor quebre corações de pedra, transformando-os em corações de carne, corações sensíveis, que sentem a necessidade da salvação. Deus, quantos pais e mães orando por seus filhos. Ó Pai, que a salvação os alcance, que o escudo da fé esteja sobre eles, que eles sejam guardados, protegidos pela fé de cada mãe, de cada pai que está clamando aqui nesta noite. Ó Deus, quantos dos seus filhos estão aqui representando familiares, mudando a história de suas famílias. Ó Deus, que eles voltem para suas casas nesta noite como uma família de bênção, uma família onde o Senhor tem prazer em estar, onde uma família onde milagres acontecem, onde a paz reina, onde o Espírito Santo de Deus habita. Que eles voltem para casa cheios de autoridade espiritual para lutar não com armas carnais, mas com armas espirituais poderosas no Senhor, para desfazer toda altivez de coração, para desfazer todo ensinamento maligno. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que todas essas famílias aqui representadas voltem hoje para casa como casas de bênção, famílias de bênção, e que tu tenhas prazer, Senhor, em habitar no meio delas, e que a descendência dos teus filhos seja lembrada como a descendência daqueles que serviram, honraram ao Senhor de todo o seu coração. Abençoa, Deus, os seus filhos, ouça o nosso clamor, atende a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Deus te abençoe e guarde a sua família em Cristo Jesus.